Graças aos avanços tecnológicos, hoje temos acesso à informação e comunicação em tempo real. Temos acesso ainda a plataformas de streaming, podcasts, vídeos, dados, fotos, arquivos de áudio, tudo isso na palma da nossa mão. O nosso tema de discussão de hoje são as telecomunicações. Eu sou o professor Giovanni e esse é mais um FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. Se pararmos para observar, o campo das telecomunicações é um dos campos onde a humanidade evoluiu mais rapidamente e de forma mais feroz também. Se você parar para pensar, algumas das pessoas que estão ouvindo esse podcast, inclusive, lembrarão disso. Até alguns anos atrás, era comum o uso de celulares enormes que apenas faziam ligações e recebiam, ou quando, no máximo, enviavam também mensagens de texto, os populares tijolões. Hoje em dia, esses telefones eles são tidos como relíquias. Não somente eles, mas também aqueles telefones fixos, os telefones de disco, já são considerados amplamente ultrapassados. Atualmente, muitas pessoas elas utilizam celulares, que inclusive foi aderido à nossa cultura de forma muito rápida. As pessoas utilizam não somente para falar por voz, através de ligações, mas também para trocar fotos, sons, textos, emojis, figurinhas, dentre tantos outros tipos de dados. Observando o assustador crescimento dessa tecnologia, a gente resolveu comentar e voltar aos primórdios para a gente saber exatamente quando tudo isso começou. Na realidade, tudo começou quando um cientista chamado Antônio Meucci criou o teletrófono, que foi o primeiro protótipo de telefone do mundo. Antônio não tinha condições financeiras de pagar a patente desse protótipo. Então, Alexander Graham Bell pagou essa patente e aperfeiçoou o invento em 1876. É inegável que os primeiros telefones causaram uma revolução cultural muito grande no século XX, mas parece que uma revolução ainda maior ocorre nos nossos dias. Com o surgimento das redes de computadores, a famosa internet, surgiram os primeiros telefones móveis. Em 1956, por exemplo, a empresa Ericsson criou o primeiro celular do mundo. O seu nome era Mobile Telephone A, ou simplesmente Ericsson MTA. A princípio, esse telefone ele não passava de um telefone sem fio aos olhos do consumidor, já que sua principal função era efetuar e receber chamadas. Em 1973, a Motorola apresentou o Dynatec 8000X, que foi determinante na história das telecomunicações. Esse telefone ele efetuou a primeira ligação móvel com tecnologia digital. A história das telecomunicações estava sendo reescrita naquele momento. Em 1989, só para você ter ideia, já existiam mais de 4 milhões de assinantes do serviço de telefonia móvel em todo o mundo. No ano de 1989, 4 milhões de pessoas utilizavam o serviço de tecnologia celular. Na sua busca incessante por conhecimento e convergência, o ser humano aprimorou os telefones celulares, dando-lhes características que antes eram consideradas surreais, inimagináveis. Derrubando conceitos tradicionais e atendendo aos desejos da sociedade de hoje, o telefone celular, que antes apenas realizava ligações, acabou recebendo inúmeras funcionalidades. Os celulares de hoje têm câmera fotográfica, MP3, filmadora, acesso à internet. Além disso, os dispositivos atuais eles possibilitaram o envio e recebimento de mensagens de texto, de voz, mensagens multimídias. É possível você baixar uma música, é possível você baixar uma foto, é possível você baixar um filme. Esses celulares eles são chamados de smartphones, ou, numa tradução livre, são os telefones inteligentes. A União Internacional das Telecomunicações, a UIT, ela considera que o telefone móvel ele foi a tecnologia mais rapidamente adotada em toda a história. A influência dessa tecnologia tem proporções gigantescas.
Alguns especialistas em comunicação chegam a afirmar que o telefone celular ele muda drasticamente, por exemplo, a forma de escrever. Eis uma preocupação de pais e professores. Por exemplo, uma pesquisa realizada na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, mostrou que num grupo de 65 alunos, apenas 5 deles não possuía telefone móvel. E estes 5, eles escreviam de maneira mais fluente e sem gírias. Obviamente, nós não estamos aqui querendo dizer que o uso do telefone celular, ele prejudica o uso da linguagem. Até porque é inerente a gente saber que os telefones celulares e o seu acrescento na vida cotidiana, ele apenas transforma a forma de se comunicar. Os celulares, eles fornecem aos seus usuários incontáveis possibilidades de integração com o mundo. Através destes, consegue-se economizar muito tempo. Daí o fato da escrita da palavra você virar apenas VC e assim sucessivamente. Às vezes você responde a uma mensagem de texto apenas com um emoji e isso constitui uma nova forma de linguagem. A praticidade oferecida por estes aparelhos torna o homem cada vez mais dependente dele. A convergência apresentada pelos celulares forma um divisor de águas na era tecnológica. A customização apresentada por eles e a sua portabilidade permitem aos usuários realizarem várias tarefas ao mesmo tempo sem a necessidade de se prenderem a um telefone fixo ou de se sentarem a uma mesa, por exemplo, para enviar e-mails de um computador. Os celulares, eles são de fato uma obra-prima da tecnologia moderna. É uma tendência que nunca vai sair de moda e se faz necessária no mundo atual. A sua utilização flexível caracteriza uma evolução cultural e tecnológica e os seus impactos mudaram de uma vez por todas a forma de comunicação. Nesse período pandêmico, por exemplo, várias das atividades cotidianas passaram a ser desenvolvidas utilizando os telefones celulares. Muitos de nossos alunos acompanham as aulas, enviam trabalhos, fazem pesquisas utilizando os telefones celulares. Então é inegável o quanto esses telefones, o quanto esses equipamentos, eles são benéficos para a nossa vida. Hoje também é impossível a gente falar de tecnologia celular sem dar ênfase na forma como os dados chegam até ele. Então nós vamos agora falar um pouco sobre a fibra óptica. O que seria a fibra óptica? Bom, gente, de uma forma bem simplificada, a internet via fibra óptica é um novo tipo de conexão que faz o uso dessa tecnologia, da fibra óptica, que permite, na realidade, a transmissão de dados na velocidade da luz. Assim, garante uma navegação mais rápida, estável e segura para seus usuários. Anteriormente, a tecnologia da fibra óptica, o que era utilizado para a transmissão de dados eram impulsos elétricos. Então, as informações elas viajavam na velocidade da eletricidade. No entanto, com o uso da fibra óptica, esses dados eles viajam na velocidade da luz. Para que isso aconteça, são utilizados cabos de fibra óptica. Eles são feitos com fios extremamente puros de vidro, que são revestidos em 2 camadas de plástico reflexivo. Ou seja, quando a luz penetra naquele núcleo de vidro, ela não consegue escapar ali de dentro, né? Porque essa estrutura ela permite que uma fonte de luz seja transmitida de uma ponta a outra desse fio de forma contínua e muito rápida em um processo óptico chamado de reflexão total interna. A eficiência desse modelo permite transmitir bilhões de bits, que é a unidade de informação, a unidade de medida de informação, permite transmitir bilhões de bits de dados por segundo. O ambiente também pode ser usado para fazer mais de uma comunicação ao mesmo tempo. Basta utilizar lasers de cores diferentes. Além disso, os fios eles são muito resistentes, permitindo que possam ser instalados de forma subterrânea e aérea. Nós temos disponíveis 2 tipos de fibra óptica, né, para serem utilizados no processo das telecomunicações. O primeiro tipo é o tipo monomodo. O tipo monomodo permite o uso de um único sinal de luz pela fibra, tendo um núcleo de 8 a 9 micrômetros e casca de 125 micrômetros. O seu alcance é ideal para maiores distâncias, atendendo até 4 quilômetros de cabeamento estruturado.
Por apresentar uma dimensão menor, a dispersão de dados também é reduzida. Normalmente, a geração de sinal ela é feita por meio de um laser, o que garante maior qualidade de transmissão. Suas características exigem técnica e cuidado no manuseio, resultando em um custo muito elevado para a instalação e manutenção. O outro tipo de fibra óptica é o multimodo. Esse segundo modelo é utilizado para comunicação com redes locais, ou seja, em áreas próximas, como o interior de um prédio. Isso acontece porque o cabo tem alcance limitado, de apenas 2 km. O seu núcleo ele varia de 0 a 62,5 micrômetros e a casca também tem 125 micrômetros. Além disso, por ser maior, é possível fazer mais de uma transmissão pela fibra. A geração de sinal ela pode ser feita por laser ou então por LED, que apresentam menor custo para seu manuseio e manutenção, bem como instalação. Mas por que então não permanecer na internet comum e passar para a internet via fibra óptica? Como foi indicado anteriormente, a velocidade da internet via fibra óptica tende a ser melhor quando ela é comparada com outros tipos de conexão devido à sua tecnologia. Já que os dados viajam na velocidade da luz, isso propicia uma velocidade maior. Além disso, esse modelo de internet também oferece um sinal mais estável, sem oscilações que afetam a qualidade de navegação dos usuários. Isso acontece porque os cabos construídos com o uso de vidro são menos propensos às interferências de sinais causadas por eletromagnetismo, diferente do que acontece com o cobre, que transmitia a internet por impulsos elétricos. Outro ponto positivo é a área de cobertura com qualidade, ou seja, a distância percorrida até que algum tipo de degradação do sinal de transmissão seja percebido. No caso desse modelo, isso acontece apenas depois de 40 quilômetros, enquanto os fios de cobre começam depois de 100 metros. Outro ponto positivo da fibra óptica seria a segurança dos dados transmitidos. Esse modelo de conexão também é mais atrativo para as pessoas e empresas porque garante mais segurança de dados durante sua transmissão. Isso acontece porque interceptar informações nos cabos ópticos é muito mais difícil do que nos de cobre, uma vez que o sistema para quando a estrutura é facilmente corrompida. Temos ainda uma facilidade de instalação. Devido ao fato desse material apresentar uma estrutura moderna e fácil de administrar, o processo de instalar a internet via fibra óptica tende a custar menos do que as opções tradicionais. Isso é importante para o momento da escolha dos usuários, que muitas vezes se deparam com diversas taxas que aumentam o custo desse serviço. A durabilidade da rede também é algo que merece destaque, pois a estrutura da internet via fibra óptica também apresenta maior durabilidade que o modelo padrão de cobre. Isso acontece porque ela sofre menos deterioração ao longo do tempo. Além disso, apresenta também maior resistência ao ambiente, uma vez que não sofre com oscilações de temperatura. E por último, nós podemos citar o fator financeiro, o fator custo-benefício. Esse modelo de conexão ele apresenta um ótimo custo-benefício para os usuários, uma vez que o valor do investimento tende a ser o mesmo ou um pouco maior que os planos oferecidos atualmente no mercado. A diferença é que sua rede é mais veloz, mais estável e dura mais. Fica evidente, portanto, que a internet fibra óptica é uma ótima opção para quem está procurando uma conexão de qualidade para a sua residência ou até mesmo para o seu ambiente de trabalho. Isso porque ela apresenta tecnologia de ponta e diversos benefícios para seus usuários. Meus amigos, foi uma grande honra estar aqui falando neste podcast para vocês. Espero que tenha sido deveras esclarecedor e até o nosso próximo FeraCast. Tchau, tchau!